hoje na aula de ciências nós vamos falar sobre materiais artificiais e sintéticos, tá? Da página 7 até a página 10 aí na apostila de vocês. Então já pega a apostila, pega o estojo e vamos começar a nossa aula. Então na página 7 de vocês nós temos materiais artificiais e sintéticos. Então, o que é materiais artificiais? São aqueles que, por algum recurso da natureza, são utilizados para os seres humanos. Então, o que acontece? Os seres humanos fabricam esses materiais. Lógico, tem produto da natureza? Tem, mas são produtos fabricados pelo ser humano. Por exemplo, o vidro. Ele é produzido a partir da areia. Mas se eu pegar uma areia lá, somente tentar fazer um vidro, eu vou conseguir? Não. Para isso entra o processo industrial, que o homem está por trás disso tudo, né? Então, vem as máquinas, vem a indústria e vem o ser humano por trás disso. Então, material fabricado a partir de um material natural, mas feito pelos seres humanos. O plástico, ele é produzido a partir do petróleo. O petróleo vem da onde? Lá do fundão do mar, não é? Ele também é um material natural? Sim, mas a gente consegue pegar o petróleo todo pretão lá e fabricar um plástico colorido desse? Não, nós precisamos passar pelo processo das máquinas, da indústria, até formar o que? O plástico. Então, veja que tem a matéria-prima como o objetivo central, né, que é a matéria-prima para esse produto, mas que vem acompanhado de um processo de fábrica, ou seja, que vem numa linha de produção onde tem as máquinas, tem a indústria e tem o ser humano por trás disso. Então, até chegar em você, tem vários processos acontecendo. E esses vários processos determinam o produto que chega para você. Então, a importância de você saber que os materiais sintéticos e artificiais, ele tem uma fonte primária, que é o quê? O que vem da natureza, não é? E depois a fonte secundária, que vem a partir do processo das máquinas, dos homens, das fábricas e assim por diante. Aí tem um desafio para você, ainda também na página 7, tá bom? O desafio é o seguinte: primeiro você vai ter que escrever o desafio no seu caderno. Então, agora não vale só colocar página, não. Vai copiar, ó, página 7, desafio. E vai copiar o que está escrito aqui, ó. A seguir, estão citados 2 objetos que você encontra em seu estojo. Sim, pesquisem a origem do material com que cada um deles é produzido e faça o registro em seu caderno. Então, aí você vai copiar isso aqui e vai colocar letra A, borracha. E aí vai escrever qual o processo que acontece com a borracha. A borracha, ela vem de uma árvore. Qual é o nome dessa árvore? E o que acontece para chegar até a borracha? Então, esse você precisa fazer. Depois o lápis, ele vem o quê? Da madeira. Mas qual é o processo para chegar até o lápis? Então, olha, você vê que a borracha, ela tem um material primário que é a natureza, não é? E depois o secundário, que é o que? A indústria e o ser humano. O mesmo acontece com o lápis. Então, você vai escrever esses 2 processos em seu caderno, tá? Essa é uma resposta pessoal de cada um. Agora tem aí a página 8 para vocês. Eu estou passando aqui, ó, porque eu estou com a minha apostila do lado. Lembra que nós tiramos todas aquelas partes de leitura? Isso, mas isso não impede que você leia a sua apostila. A obrigação de nós estudantes é ler bastante, porque quanto mais nós lemos, mais a nossa cuquinha fica inteligente, mais o nosso cérebro trabalha e muito mais vai ficar fluente a nossa leitura, né? O que é fluente, professora? Melhor, mais rápida, tá bom? Então, tudo que o ser humano retira do meio ambiente, como o ar, a água e solo, por exemplo, é chamado de recurso natural. Os recursos naturais são classificados de acordo com a sua disponibilidade na natureza, tá? Então, se a gente usar muito recurso natural e nós não reabastecer esse recurso, ele vai acabar.
Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a água, ela nasce de uma fonte, não é que é a mina da água, que nós chamamos de mina da água. Ela é uma fonte, ela é uma nascente. Se nós tirarmos as árvores de perto, se nós não cuidarmos daquela nascente, o que vai acontecer? Essa nascente vai morrer, ela vai acabar. E aí nós perdemos aquela nascente. E se todas as nascentes forem acabando, nós vamos ter água? Com certeza esse recurso vai acabar. Então olha a importância de nós cuidarmos da nascente das águas, não é verdade? Então recursos naturais renováveis, o que é isso? São repostos pela natureza, por exemplo, o ar, a água e a luz do sol. Mas lembra que eu falei, né, gente? A água é um recurso que pode acabar e o ar também, porque se nós acabarmos com as árvores, com as plantas, o que vai acontecer com o nosso ar? Vai ficando cada vez mais poluído e aí vai causar o quê? Doenças no nosso organismo. Então veja que ele também precisa ser cuidado. O mesmo vai acontecer com a luz solar. Não é? Se nós ficarmos poluindo o ar, vai chegar uma hora que a camada de ozônio lá não vai aguentar. Então tem todo esse processo aí para a gente estudar, conservar e ajudar a natureza, não é verdade? Os recursos naturais não renováveis, quais são? Demoram muito para serem repostos, como o petróleo e o minério. Esses demoram muito, então a gente precisa também ter essa consciência que os recursos naturais não renováveis, ele demora muito tempo para fazer outro. Então a gente precisa também cuidar desses recursos renováveis. Então veja bem aí, o petróleo, ele é uma energia mais utilizada no planeta, mas você sabia que ele não é renovável? Ele demora muito tempo para ser criado novamente? Isso, então ele precisa ser usado com muita responsabilidade, né? E onde nós encontramos isso? Na gasolina, no plástico e umas outras séries de produtos também, ok? E nós temos a curiosidade. Vamos ver essa curiosidade que a professora trouxe? Número 1, composição do petróleo. Vamos ver como que ele é composto? Os compostos que criam o petróleo são orgânicos, em sua formação por restos de animais e plantas mortas que foram enterradas com o passar dos anos. Olha que legal essa curiosidade. Número 2, localização. Essa substância pode ser encontrada nas bacias sedimentares, locais que acumulam sedimentos de rocha, onde novas pedras são formadas. Número 3, derivados de petróleo. Agora nós vamos falar sobre isso. A gasolina, o óleo diesel e até mesmo alguns remédios são criados através do petróleo. O plástico que a professora falou, não é? Então veja que ele é um recurso que demora para ser renovado, mas ele é muito útil. Por quê? Se nós não tivermos o óleo diesel, o caminhão não vai trafegar trazendo alimento para nós. Se não tivermos a gasolina, nosso carro não vai andar, não é? Alguns remédios são necessários para a nossa saúde. Então, veja a necessidade que tem esse recurso aí, que demora muito tempo para poder ser achado na natureza. Então, a gente tem que cuidar dele também, não tem? Então, ainda aí na página 8 de vocês, nós vamos conhecer as características dos materiais. Então, os objetos que nos cercam podem ser produzidos por um ou mais tipos de materiais, que são escolhidos com muito cuidado e de acordo com a finalidade que o objeto vai ter. Para isso, é necessário que se conheça as propriedades desses materiais. Por exemplo, objetos que precisam ser levados ao fogo devem aguentar alta temperatura sem deformar. É o caso, gente, do alumínio, do ferro, não é? Se eu colocar essas panelas no fogo de alumínio e ferro, provavelmente elas vão suportar alta temperatura. Por quê? Porque ela foi feita para levar ao fogão, levar ao fogo, não é mesmo? Agora, se eu colocar um plástico ou algum tipo de vidro, isso vai acontecer igual? Não, o plástico vai derreter. E dependendo do vidro, se ele não for um vidro que é próprio para ir ao forno ou fogão,
certamente ele vai estourar em pedacinhos, não é? Porque ele não foi feito com essa resistência para aguentar o fogo. Então, cada material é escolhido e feito devido à nossa necessidade diária, tá? Então, por exemplo, se eu colocar uma água gelada num copinho descartável, ela vai aguentar, ela vai suportar a água gelada. Mas se eu colocar uma água fervente, o que vai acontecer? Ele vai enrugar tudinho. Por quê? Porque ele não foi preparado para altas temperaturas, tá bom? Então é isso que a professora quer que você entenda. Cada material tem a sua finalidade para o uso, tá? E agora aí na página 9 de vocês, eu tô com a apostila do lado, por isso que eu estou olhando, ó. Resistência. O que é resistência? Coisas que aguentam, não é? Aguentam peso, aguentam temperatura e assim por diante. Dizemos que um material é resistente quando ele não se rompe com facilidade. O alumínio, o cobre, por exemplo, o ferro, né, que a professora falou, são usados na fabricação de panelas e assadeiras por serem bem resistentes e não quebram com facilidade. Então, olha uma chaleirinha aí. Ela vai aguentar alta temperatura no fogo. Por quê? Porque ela é feita de alumínio, né? Ela pode cair e amassar, mas ela vai aguentar um fogo muito tenso. Então, é um produto bem resistente. Agora, um produto com flexibilidade. Um material com flexibilidade, ou seja, flexível, quando pode ser dobrado sem romper, como é o caso da mangueira, por exemplo, né? Ela você pode dobrar, pode desdobrar, que ela vai continuar daquele mesmo jeito. Por quê? Porque ela é feita de borracha, um material que pode ser dobrado, que pode ser enrolado e não se rompe. Aí você fala, professora, mas a minha mangueira ela rachou. Sim, se você deixar ela ao sol, então ela vai pegando água e sol, o que vai acontecendo? Ela vai ficando mais densa, mais durinha, e aí sim ela pode rachar, mas aí é porque não teve um cuidado, né? Ficou deixando ela no sol e na sombra, no sol e na sombra, aí ela pode se romper sim. Mas ela é um material que ela foi feita para quê? Para ser enrolada, para ser dobrada, não é? E ser desenrolada a hora que precisar, e ela não vai se romper, ou seja, ela não vai quebrar, tá bom? Aí nós vamos ver agora o elástico. Então, primeiro vamos ver a curiosidade. O elástico pode ser produzido através de um traçado de um algodão ou de outros fios têxteis, tá? Então, juntamente com os fios de borracha, contudo, ainda pode ser fabricado a partir de fibras sintéticas, com propriedades semelhantes àquelas dos elásticos à base de fios de borracha. Então, nós vamos falar agora sobre elasticidade, que é o elástico. Um material elástico é aquele que volta a seu estado original depois de ser esticado. Olha lá no dedinho da menina. Bons exemplos são elásticos de borrachas e alguns tecidos, como a lycra. O elástico estica e volta ao seu estado original sem se quebrar. Isso mesmo. Então, o elástico ele tem elasticidade, por isso que ele vai e volta ficando no seu tamanho normal. Isso acontece também com pedacinhos de borracha mais fino, tá, pessoal? Então, se não tiver um elástico, mas tiver um pedacinho de câmara de ar, você pode fazer esse movimento que você também vai ter essa elasticidade. O mesmo vai acontecer se você tiver uma roupa de lycra, aquela roupa que quando você coloca no corpo, ela segue o seu corpo, ou seja, tem a elasticidade, então ela vai abrir e depois vai voltar juntinho no seu corpo. Vamos ver um pouquinho mais agora, nós vamos falar na página 10 sobre transparência e depois dureza. O que é transparência? Quando o material permite a passagem da luz, dizemos que ele é um material transparente. Um bom exemplo é o vidro, não é? Olha lá, se você pegar um vidro e olhar do outro lado, você vai ver que ele é transparente. Olha o óculos da professora, né? Eu estou olhando, então ele tem uma telinha aqui de vidro, né? Nós chamamos de transparente. Por quê? Porque eu posso ver do outro lado.
ok? Qual o material mais duro do mundo? O diamante. Olha, tem uma curiosidade para vocês aí. Então, vamos ver agora sobre dureza. Dureza, capacidade que um material tem de riscar o outro. Isso ocorre quando se movimenta um material mais duro sobre outro menos duro. Por exemplo, quadro é mais duro que o giz, embora pensemos que o giz é que risca o quadro. Ocorre ao contrário, é o quadro que risca o giz. Olha que legal, gente. É uma curiosidade que eu não sabia, fiquei pasma quando eu vi isso. Mas é verdade, é o quadro que risca o giz. Então veja que o material mais duro aí não é o giz, e sim o quadro. Porque se eu pegar o giz, eu vou quebrar ele no meio com facilidade. Já o quadro eu consigo fazer isso? Não, né? E o material mais duro do mundo é o diamante, né? Então ele é bem difícil de quebrar, não é mesmo? Agora, permeabilidade. O que é permeabilidade, professora? Vamos ver. Alguns materiais permitem a passagem de líquidos por eles. Nesse caso, dizemos que são materiais permeáveis. A maioria dos tecidos, algodão e esponja são permeáveis. Já o vidro é impermeável. E por quê? Porque não passa líquidos, não é? Olha o caso da esponja aqui, ó. Você coloca água e a água vai vazar. O mesmo também acontece no coador de café. São permeáveis. Por quê? Você joga o pozinho de café lá, depois joga a água fervendo. O que acontece? O líquido preto, que é o café, né? Vai passar pelo filtro e vai cair lá só o café. O pozinho vai ficar. Por quê? Porque o coador é permeável. Por isso acontece esse processo. Então, aí na página 10 de vocês, vamos fazer a leitura com a professora? Conhecer as propriedades dos materiais possibilita ao ser humano aproveitar melhor as características que eles apresentam para produzir objetos de acordo com a sua utilização no cotidiano. Então, olha bem, todos esses materiais que estão aqui foram o quê? Utilizados algum dia por nós, né? O papel, o papelão da caixinha de ovo, o vidro, a lata, a lâmpada que também é de vidro, não é? E o alumínio. Então, se nós formos ver, isso nós usamos no nosso cotidiano, não usamos? Usamos, não é? Usamos o papel, usamos o papelão, usamos o plástico ou o vidro, usamos a lata, usamos a lâmpada e usamos também o alumínio, que é o material mais resistente. Então, isso daqui não foi feito para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós não necessitamos de todos esses materiais aqui no nosso dia a dia? Claro que necessitamos. Se nós formos comprar ovos, nós precisamos da caixinha para trazer. Se nós formos comprar um refrigerante ou até mesmo outro produto, nós vamos precisar ou do plástico ou vidro, porque as garrafinhas, elas podem ser tanto no vidro quanto no plástico, isso. Quando nós vamos ao mercado comprar milho, ervilha e outros condimentos, precisamos da lata, não é? Ela não vem a granel para a gente comprar assim. E se nós precisarmos iluminar a nossa casa, nós vamos precisar da lâmpada, e ela também é feita de vidro. E para a gente cozinhar, gente, o que a gente precisa? O alumínio. Então, está tudo relacionado no nosso dia a dia, não é? Se você vai escrever, você não precisa do papel? Sim. Então, todos esses materiais nós utilizamos no nosso cotidiano. Lembrando, pessoal, que é muito importante, tem que reciclar. Esses materiais na natureza prejudicam o nosso meio ambiente. Então, também tem que termos a consciência de separar papel com papel, vidro com vidro, plástico com plástico, lata com lata, alumínio com alumínio. Para quê? Para o nosso ambiente futuramente poder estar conservado e claro, né, com energias renováveis e com a nossa colaboração também. E aí tem uma tarefa para você fazer na página 11. Agora é a sua vez.
Vamos fazer uma investigação? Pegue vários objetos que você usa no seu dia a dia, no seu cotidiano. Coloque sobre uma grande mesa. Escolha objetos feitos de pelo menos 5 materiais diferentes, como régua, lápis, caneta, estojo, copos, cadernos, o que houver de objeto na sala de aula. No caso, na sua casa, né, gente? Pegue cada objeto e verifique a textura, se ele dobra com facilidade, se é transparente, se deforma-se ao apertar. Faça isso com todos os materiais e organize no quadro a seguir as características que observar. Então, vai pôr o nome do objeto, a propriedade, né, se ele é plástico, alumínio e as características que você observou. Depois, analise as informações do quadro e responda o que se pede. Número 1. Os objetos que você observou têm as mesmas características? Claro que não, né? O plástico tem característica de vidro? Não, então você vai colocar aí não. O que é? O que tem de característica? Número 2. Por que os objetos são feitos de diferentes materiais? Lembra que a professora falou que os objetos são feitos a partir da necessidade que nós temos no nosso dia a dia? Um vai ser resistente ao fogo, o outro não. O outro pode cair e não quebrar, o outro já pode cair e quebrar. Então, ele facilita o nosso dia a dia, não é mesmo? Então, responde aí também, ok? E por hoje é só. Beijocas e até amanhã!